No versículo 22 do capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Antes de falar sobre os frutos, Paulo fala a respeito das obras da carne. E é interessante notar que ele muda a nomenclatura das palavras aqui. É interessante notar que ele muda de obra para fruto. Obras são de natureza humana, provém do homem. E fruto é um presente divino, é algo que é exterior a nós e que nós não produzimos, nós recebemos. Essas 9 virtudes, elas provêm de um mesmo fruto. É como se fosse vários gomos do mesmo fruto. Paulo utiliza essa palavra no singular. Hoje eu vou falar sobre longanimidade, paciência em outras traduções. A palavra traduzida para paciência significa ânimo espichado ao máximo. É a pessoa tardia em irar-se. Paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Vamos usar a Bíblia para falar da Bíblia. Vamos voltar agora para o Velho Testamento. O que Salomão falava a respeito de paciência? No versículo 11, do capítulo 19 de Provérbios, Salomão fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. Sabedoria faz com que você ignore ofensas e que você não tenha a necessidade de respondê-las. Isso é paciência, dada pelo Espírito Santo. Em Salmos, Davi fala: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Ser paciente no Senhor significa descansar e aprender a confiar no Senhor e esperar o seu tempo. Confiar no Deus que você serve, que Ele cuida de todas as coisas. Hebreus 6, 12. Imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Fé e paciência estão diretamente relacionadas. Se você tem fé no Deus que você serve, você consegue ter paciência para esperar o determinado tempo, o modo de agir, as coisas que Ele decide. Você confia no Deus que você serve e você tem paciência para esperar e para ver o que Ele vai decidir, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Aqui, o escritor aos Hebreus fala sobre paciência para esperar a promessa. Então, nós temos a promessa que Cristo vai voltar. Nós temos promessas individuais na nossa vida. Nós temos que ter paciência para esperar. Temos que conhecer o Deus que nós servimos. Em 2 Coríntios, Paulo vai falar novamente sobre paciência para suportar os sofrimentos, para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos passando. Então, Paulo estava sofrendo muito na prisão e mandava cartas às igrejas a qual ele tinha fundado. E mesmo sofrendo, ele animava as pessoas para que elas tivessem paciência diante do sofrimento. Também tem um versículo em 2 Timóteo, em que Paulo escreve ao seu filho na fé, ajudando ele, porque ele era líder da igreja de Éfeso, e Paulo fala a respeito de liderança. Ele fala a Timóteo: repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, nós estamos falando sobre um líder, e uma característica primordial de um líder é a paciência. Exortação tem que ser feita com paciência, porque você está lidando com os erros de alguém. E assim como Deus tem paciência com os nossos pecados, com os nossos erros, nós temos que ter paciência na hora de exortar alguém. Mesmo que você não seja um líder, mas com certeza existe alguém que se inspira em você. Existe alguém que está te observando, que procura saber o que você tem a dizer a respeito de determinadas coisas. Então, se um dia você se vê na posição de exortar alguém, exorte com paciência. E por último, mais um versículo em 1 Timóteo 1,16, que diz o seguinte: afirmação fiel é essa e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.
Então, nós vemos o maior exemplo de paciência aqui. Deus poderia muito bem ter nos castigado por nossos pecados, mas além de não nos castigar, Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, nós vemos aqui o melhor e o maior exemplo de paciência. Como imitadores de Cristo, nós temos que pegar o nosso exemplo e tentar segui-lo a todo custo. E quando nós sentirmos dificuldades de ser pacientes, nós temos que lembrar que isso é um presente dado por Deus. Nada que nós possamos fazer por nosso esforço vai nos dar paciência, mas o Espírito Santo é quem dá. Então, nós devemos orar todos os dias para que o Senhor nos capacite e nos proporcione algo que Ele já tem nos dado. Nós só precisamos buscar. Se nós formos alvos da paciência de Deus, nada que nós possamos fazer pelas outras pessoas vai se comparar ao que Ele já fez por nós. Então, se nós fomos tão amados, tão perdoados, se Deus demonstrou tanta compaixão e paciência para conosco, que tipo de cristãos seríamos se não fizéssemos o mesmo pelo nosso próximo?